Aleluia. Quantos servos de Deus nós temos aqui? Sabe, queridos, que uma vez que nós nascemos de novo, no dia em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, um milagre aconteceu dentro de nós, chamado novo nascimento. E naquele dia nós nos tornamos filhos de Deus. É como se fosse uma coisa automática. Você recebe Jesus, acontece o milagre do novo nascimento, e naquele mesmo instante nós nos tornamos filhos de Deus. Ser filho de Deus é automático, porém ser servo de Deus é uma decisão. Servir a Deus é uma decisão. E eu creio que o que deve nos mover para servir a Deus é o amor que nós temos por Ele. Amém? O amor que temos por Ele. Tem um texto no Antigo Testamento que me chama a atenção. A palavra de Deus diz que quando alguém tivesse uma dívida e esta pessoa não conseguisse pagar essa dívida, ela se tornaria escrava daquela pessoa para quem ela tinha dívida. Mas se fosse um hebreu, se fosse alguém que fizesse parte do povo de Deus, esta pessoa não poderia ficar mais do que 6 anos na condição de escrava, porque no 7º ano ela tinha que ser livre da escravidão. Deus determinou que fosse assim. Mas o que eu acho interessante é que existiam pessoas que tinham se tornado escravas, e quando chegava o tempo delas serem livres, elas não queriam, porque elas tinham se apegado ao seu Senhor. O seu Senhor era tão bom, e elas tinham se apegado a Ele, e elas não queriam mais ir embora daquela casa. Elas não queriam a liberdade. Elas queriam continuar servindo aquele Senhor. E aí é onde surgiu a nomenclatura ou a expressão de escravos das orelhas furadas. Porque então aquele Senhor pegava esta pessoa que agora podia ser livre, e aí levava na presença de um juiz e dizia o que estava acontecendo, e ele dizia: não, eu não quero, eu quero continuar servindo. E naquele momento então ele furava a orelha, e aquilo significava que agora ele era um escravo porque ele queria. Ele era um servo porque ele queria, não por obrigação, mas por amor. E sabe, queridos, eu penso que a gente com Jesus é do mesmo jeito. Ele não nos quer servindo a Ele por obrigação. Tudo com Ele passa pelo coração. Então a gente tem que ter alegria em servi-lo, disposição em servi-lo, e tudo isso brota de um coração que o ama. Amém? E quando a gente ama, tem coisas que a gente vai fazer que outras pessoas não fariam, porque acham pesado, porque acham difícil, mas para a gente que ama, a gente nem sente, a gente faz. Amém? Aleluia. Deus é bom. Então, bem-vindos à Quinta da Glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Bom te ver, filho. Paz. Salmo 115. Quero ler esse salmo com vocês. Aleluia. E a minha Bíblia traz esse seguinte tema, ou título: honras somente a Deus.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Palavra da fé: confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, amém, aleluia. Então, queridos, o salmista aqui, ele está fazendo um contraponto. Ele está fazendo uma comparação entre os ídolos e o nosso Deus. E ele começa falando que os ídolos, eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, as suas mãos não apalpam, os seus pés não caminham, e som nenhum sai da sua garganta. E aí ele diz que nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele é o nosso amparo e Ele é o nosso escudo. Ou seja, ele está querendo dizer que o nosso Deus, Ele é completamente diferente dos ídolos. Sabe, queridos, infelizmente, muitas pessoas, elas estão presas numa armadilha de Satanás chamada tradição. Tradição é algo que vai passando de pessoa para pessoa, de geração em geração, pode ser um costume, e aquilo vai se perpetuando. Mas quando uma tradição, ela é contrária aos princípios da palavra de Deus, ela se torna uma prisão. Existem muitas pessoas que acham que elas estão de alguma maneira servindo a Deus quando elas se dobram diante de ídolos, quando elas fazem petições a ídolos, quando elas se encurvam diante de imagens. Mas aí a palavra de Deus, o salmista está dizendo: olha, tudo isso é bobagem, é vão. Eles não podem, os ídolos não podem fazer absolutamente nada por vocês. Eles têm olhos, mas eles não enxergam. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não caminham. Tanto é, queridos, quantas festas nós vemos em que eles precisam ser conduzidos ou em cima de uma caminhonete ou sobre os ombros. Som nenhum sai deles. Mas não é assim com o nosso Deus.
O nosso Deus, Ele tem olhos e Ele vê. Ele tem ouvidos e Ele ouve. Ele está atento ao nosso clamor. Os olhos dele passeiam por toda a terra. As mãos dele se estendem e nos abençoam. Ele caminha no nosso meio. Ele fala. Diga, o meu Deus fala. E sabe, queridos, tudo o que Deus quer é se relacionar com a gente. Diferente dos ídolos, que não tem nada para oferecer, porque é só um pedaço de madeira, de gesso, de ouro ou de prata. O nosso Deus é vivo. E porque Ele é vivo, Ele quer se relacionar com a gente. Ele fala, amém? E Ele quer nos conduzir. Ele nos criou. E Ele mesmo diz, olha, eu tenho planos para você, planos de paz e não de mal, para dar o fim que você sonha, para dar o fim que você deseja. Sabe, se você quer ser feliz, muito mais o seu Deus quer que você seja feliz, porque Ele é o seu Criador. Eu quero que você vá comigo ainda no Salmo 139. 139, versículos 16 em diante. Salmo 139. Vamos ler a partir do 14. Salmo 139. Vamos ler só um pouquinho mais antes, a partir do versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu Deus, gente, quando eu paro para pensar nisso, Deus planejou a minha vida. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. E Ele diz, olha, são planos bons. Existe uma história escrita a nosso respeito, queridos. E estes planos são planos bons, porque o nosso Deus é bom. E tudo que é bom vem dEle. Tiago, o apóstolo Tiago, ele disse, meus irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, nosso Deus é bom, e porque Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele planeja é bom, amém? E é por isso que Ele diz, eu tenho planos para você, e planos de paz e não de mal. Deus não está planejando vergonha, derrota, maldade para nenhum de nós. Porque enfrentamos dias ruins? Porque ainda vivemos num mundo que jaz no maligno. Porém, nós temos uma promessa de vencer cada uma das adversidades, porque Ele está conosco, amém? Mas eu queria nesta noite conversar um pouco com vocês sobre essa realidade tão preciosa, que muitas vezes no dia a dia, na correria da nossa vida, a gente não considera, a gente não para lembrar que nós temos um Deus que nos ama, que tem planos para a nossa vida, e Ele quer que esses planos se cumpram. E porque Ele quer que esses planos se cumpram, Ele quer guiar o nosso viver. E para guiar o nosso viver, nós vamos precisar ouvir a voz dEle. Nós vamos precisar ouvir as instruções dEle. Amém?
E embora o rei Davi, ele tenha vivido na antiga aliança, eu acho lindo o coração desse homem. E eu penso que o mesmo desejo que Davi tinha é o mesmo desejo que precisa estar no nosso coração. E eu quero que você abra sua Bíblia agora no Salmo 143, versículos 8 a 10. Salmo 143, versículos 8 a 10. Olha que oração linda de Davi. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Deu para pegar, gente, o desejo do coração de Davi? Senhor, me mostra o caminho por onde eu devo andar. Ensina-me a fazer a tua vontade. Me guie através do teu espírito. Amém? Sabe que esse deve ser o nosso desejo, queridos? Esse deve ser o nosso desejo. Deus guiando a nossa vida, Deus nos mostrando o nosso caminho, Deus presente nas nossas decisões, Deus presente nas nossas escolhas. Amém? Não tomando decisões por tomar, não fazendo coisas por fazer, mas andando na dependência dEle, sabendo que Ele está conosco naquele negócio, naquela decisão, naquela direção. Amém? Porque, queridos, nem tudo que reluz é ouro. Tem muita coisa falsa nesse mundo. Aleluia. Mas saber que Deus fala é uma coisa, agora ouvi-lo é outra. Amém? E quantos aqui querem ouvir Deus? E sabe, queridos, eu entendo que a primeira coisa para quem quer aprender a ouvir a voz de Deus, a identificar a voz de Deus, você nunca vai começar sem pisar no primeiro degrau. Como assim, Zuleika? Por exemplo, nós subimos aqui para o andar de cima, mas ninguém chegou aqui neste andar pulando do térreo para o 10º degrau. Nós subimos aqui, estamos em outro nível, mas todo mundo que subiu aqui teve que pisar no primeiro degrau, depois do 2º degrau. Não é assim? É uma subida, é uma crescente. E o primeiro degrau, queridos, para quem quer ter uma vida ouvindo Deus, esse primeiro degrau se chama comunhão com o Espírito Santo. Estar consciente da presença dEle. Falar com Ele. Você tem o costume de, quando acorda, dizer bom dia, Espírito Santo? É maravilhoso. Oh, bom dia, Espírito Santo. Ele é Deus em nós. Ele está conosco, queridos. Mas sabe, infelizmente, muitos filhos de Deus sequer se lembram da presença dEle. Eu creio que um sentimento que o Espírito Santo experimenta todos os dias é o de ser ignorado. E eu posso afirmar para vocês que não é um sentimento bom. Alguém aqui já passou pela experiência de você estar num ambiente, conversando com alguém, e você está ali, está naquele papo bem gostoso,
e de repente chega uma outra pessoa no ambiente e começa a conversar com quem você estava conversando e simplesmente te ignora. Parece que você é invisível. Alguém que já passou por isso? Não é ruim, gente? É horrível. Quem já passou por isso aqui? Não é ruim? Você se sente assim, tô sobrando agora. Dá vontade de você falar para a pessoa: ei, alô, eu tô aqui, viu? Tipo assim, mal educado, mal educada. Porque ou a pessoa é muito mal educada, ou ela é desastrosamente desligada. Porque como é que tem duas pessoas no ambiente, você chega de repente e fala com uma, ignora a outra e segue em frente como se aquela outra pessoa não estivesse ali. Aí quem fica ali sobrando se sente o quê? Completamente ignorado. Não é verdade? Eu já passei por isso, é horrível. É um sentimento muito ruim. E eu penso que muitas vezes o Espírito Santo, ele sente isso todos os dias, porque ele está presente na nossa vida. Ele está com a gente, e a gente segue falando com todo mundo, menos com ele. E quando a gente vai fazer as nossas coisas, a gente pede opinião para todo mundo, menos para ele. Então, queridos, o nosso Deus, ele fala. Ele tem planos para a nossa vida. Ele quer guiar a nossa vida. Mas o primeiro degrauzinho para a gente começar a ouvir a voz de Deus passa pelo degrau de reconhecer a presença dele conosco e passar a ter comunhão com ele, ter tempo com ele, falar com ele, orar, perguntar a ele. Amém? Aleluia. Eu quero que você vá comigo em Números capítulo 9. Números capítulo 9, a partir do versículo 15. Todo mundo achou? Números capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Diga, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela,
partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Sabe, esse para mim é um cenário glorioso, né? E a gente tem aí a Record reprisando os 10 mandamentos, né? Eles estão correndo aí com a Bíblia agora. E eu estava vendo esses dias assim, meu Deus, que cena linda. O tabernáculo lá no deserto, o povo em volta e a nuvem em cima. Era algo glorioso? Oh, como era, gente? Era muito glorioso aquilo. E sabe, aquela nuvem representava a presença do próprio Deus com o seu povo. E a palavra de Deus diz que quando aquela nuvem se movia, o povo tinha que se mover com ela. Então, se a nuvem ficava parada um dia, o povo ficava parado um dia. Se a nuvem parava um mês, o povo ficava parado um mês. Mas também existiam situações em que eles se acampavam de tarde e quando era de manhã, a nuvem já estava se movendo de novo. Uau! E sabe, queridos, eu vejo aqui pelo menos duas coisas. Tinha que haver prontidão para obedecer. Prontidão para obedecer. Porque a nuvem se moveu, o povo tinha que andar. E vamos aqui, agora vamos botar nosso tic-teco para pensar, ok? O povo eles eram nômades, eles viviam em barracas. Então, quando eles chegavam, vamos pensando. Então, vamos lá, os homens, todo mundo, armando as barracas, finca as estacas, deixa tudo bem firme. Aí lá vem a mulherada, né? Vamos arrumar um lugar para cozinhar, vamos arrumar um lugar para dormir e tal. Ajeita as panelas, arrumou a tenda. Quando a nuvem se movia, chega, desmonta tudo, gente, guarda tudo, desarma tudo, vamos embora. E quer de dia, quer de noite. Podia ser que a nuvem se movesse à noite. Podia ser que eles tivessem acabado de montar a barraca. De noite a nuvem já estava se movendo. Chega, desmonta tudo, vamos embora. Gente, isso dava trabalho. Dava trabalho. Mas aqui mostra o quê? Uma prontidão para obedecer. Deus disse que é para andar, eu vou andar. Deus disse que é para eu seguir em frente, eu vou seguir em frente. Amém? E também, queridos, uma total dependência de Deus. Porque a nuvem não podia caminhar e o povo ficar para trás. Se a nuvem fosse para o lado direito, o povo tinha que ir para o lado direito. Se a nuvem fosse para o lado esquerdo, o povo tinha que ir para o lado esquerdo. Quando a nuvem parava, o povo tinha que parar. Isso mostra o quê? Total dependência. Amém? Por quê? Porque a nuvem representava a presença de Deus. Então, gente, era um quadro glorioso, era tremendo, bonito de se ver. E sabe, hoje nos nossos dias, nós não temos mais uma nuvem sobre a nossa cabeça. Nós não temos mais uma nuvem em cima da nossa casa. Mas nós temos algo muito mais glorioso. Nós temos, queridos, o Deus da nuvem morando dentro de nós. Amém? Isso é muito mais glorioso. Nós temos o Deus da nuvem habitando em nós. E da mesma forma como Ele guiava o seu povo na antiga aliança, lá em Malaquias 3,6 Ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele é o mesmo. Da mesma forma como Ele queria falar com o seu povo e guiar o seu povo, é da mesma forma como Ele quer guiar a nossa vida nos dias de hoje. Amém? A diferença é que a gente não tem mais que botar a cabeça para fora de casa para olhar para o céu, para ver se tem uma nuvem se movendo. Ele está habitando em nós. Ele está habitando em nós. Amém?
De repente, só o que a gente precisa é entrar no nosso quarto. Não é verdade? Só o que a gente precisa é ir para o nosso cantinho. Tem gente que gosta de orar no quarto, tem gente que gosta de orar numa varanda, tem gente que gosta de orar num quintal. É só ir para o seu cantinho, ficar você e ele vai falar com você. Agora também, quando ele falar, a gente tem que estar pronto para seguir, porque quantos sabem que os planos dele são melhores que o nosso? Você já descobriu isso? Que às vezes nós traçamos uma trajetória e Deus chega para a gente com uma completamente diferente, e a gente fica tentado achando que o nosso plano era melhor, mas olha, a gente já andou um bocadinho para saber que os planos dele são melhores. Pode ser que no primeiro momento a nossa cabeça nem entenda, mas se você tem tido uma direção de Deus para fazer algo, faça. Se você sabe que é Ele falando com você, que é Ele te guiando, então faça. Amém. E eu estava me lembrando, pastor Jairzinho, não tem como a gente falar do Espírito Santo e a gente não lembrar das conferências do Espírito Santo, né, Jair? Deus fez coisas lindas naquela época, como continua fazendo hoje. Mas foi muito intenso. Aqueles anos foram muito intensos. Nós tivemos doses cavalares do Espírito Santo. E Deus, naquela época, Ele estava nos ensinando e nos revelando coisas que nós não sabíamos. Era tudo muito novo para a gente. E uma das áreas que Deus foi nos ensinando foi a questão do mover do Espírito, as unções, como elas eram diferentes, né? Mas Ele foi descortinando os nossos olhos para princípios da palavra. E eu me lembro que uma das áreas em que nós fomos muito ministrados naquela época foi na área do semear. Como Deus descortinou os nossos olhos sobre a palavra, sobre essa questão do ofertar, do dar, do semear. Eu me lembro que lá no Constâncio Vieira, quando o pastor Gerald Foster fazia a palavra de oferta, tinha gente que chegava para a gente e dizia: eu estou com vontade de entrar na caixa, eu quero ser, eu tenho vontade de eu mesmo ser oferta, né? E naquela época, a gente, olha, vocês não imaginam as coisas que vinha além de dinheiro, vinha anel, vinha relógio, teve bicicleta, teve televisão, teve vaca, né? Tinha de tudo. O povo queria dar. Havia um quebrar assim, havia um descortinar, um rompimento nessa área, pelo conhecimento da palavra. E por conta desse conhecimento, eu me lembro que aquela foi uma época que passou uma onda aqui na cidade, e havia muitos testemunhos de pessoas dando até carros. E a gente só ouviu falar: fulano deu carro para a igreja, pastor doou o carro para a igreja, irmã fulano de tal deu um carro. E um monte de gente, a gente ouvia muitos testemunhos de pessoas dando carro. E eu estava me lembrando, Jair, não sei se você vai lembrar disso, a gente conversando, e aí ele chegou para mim e disse: Zuleika, por que vocês não dão o carro de vocês? Por que vocês não semeiam o carro de vocês para vir um outro? Porque a gente estava, né, bem ativado na lei da semeadura e da colheita, né? Estava muito forte dentro da gente. E aí ele disse: por que vocês não semeiam o carro de vocês para colherem um novo, um melhor, né? E aí eu disse para ele: olha, a gente não vai dar carro porque as pessoas estão dando carro, ok? Com Deus não tem isso de copiar, colar não, gente, tá certo? Porque um está fazendo, eu vou fazer também, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não, Deus tem direções para a nossa vida, amém? Mas aí, conversando com ele, eu estava ali dizendo: olha, eu não vou dar carro porque as pessoas estão dando carro, mas se Deus falar com a gente dá.
se Deus falar, a gente dá. E uma coisa, queridos, que Deus leva muito a sério é o que a gente fala. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de palavra. Porque Ele leva muito a sério o que Ele fala. Porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumpri-la. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz. Então, como Ele é um Deus íntegro, que preza pela palavra dEle, Ele espera que os filhos dEle tenham o mesmo comportamento. Ou seja, prezam pela palavra empenhada. Amém? Por isso Deus leva muito a sério o que a gente fala. Por isso a palavra dEle diz: olha, não seja precipitado para falar. Não faça um voto daquilo que você não pode cumprir. Por quê? Porque Deus leva a sério o que a gente fala. E naquele dia, eu falei para o pastor de vocês: nós não vamos dar carro, porque as pessoas estão dando carro. Mas se Deus falar com a gente dá. Pois é, se Deus falar, tá bom. Alguns dias depois, no final de semana, nós estávamos na nossa igreja. Meu irmão, que não congregava com a gente, congregava em outro ministério, naquela noite ele foi congregar com a gente, foi cultuar junto com a gente. E eu me lembro, o nosso pastor que estava dirigindo o culto, ele disse: abrace as pessoas que estão do seu lado direito, do seu lado esquerdo, dê um abraço. E aí eu abracei a pessoa que estava do meu lado direito, e meu irmão estava do meu lado esquerdo. E quando eu abracei meu irmão, então o Espírito Santo falou comigo: dá o carro para ele. E eu... Gente, é tão nítido que você não tem dúvida. Dá o carro para ele. Não é uma coisa que sai da sua cabeça, é por dentro. E é instantâneo assim. Dá o carro para ele. E eu cá comigo, né? Senhor, o carro não é só meu, é do Eli também. Aí pronto, fiquei ali quietinha, passou o culto. E aí quando eu cheguei em casa, falei para o Eli e disse: Liu, Deus falou comigo hoje. Eu disse: o que foi? Deus falou para a gente dar o carro para o meu irmão. E aí, olha só, gente, nós já tínhamos esse desejo no nosso coração. Inclusive nós já tínhamos até conversado que quando nós tivéssemos condições de comprar um outro carro, o carro que nós tínhamos, a gente não queria vender. O desejo do nosso coração era dar para esse irmão mesmo meu. Então esse era o nosso plano. Mas Deus diz o quê? Eu sei que planos eu tenho para você. E os planos de Deus, gente, são sempre melhores. Amém? Os nossos planos, estava tudo certinho. 2 mais 2 igual a 4. A gente junta dinheiro, a gente compra um carro. Depois que a gente tiver um, aí a gente dá esse. Aí Deus disse: não vai ser assim não. E aí o Eli disse: tá bom, então a gente vai dar o carro. Tá certo. Mas lembra da nuvem? Quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover, quer de dia ou quer de noite. Sabe, queridos, precisa existir em nós uma prontidão para obedecer à voz de Deus. Amém? Existem coisas que a gente sabe que Deus já falou com a gente, ou para a gente fazer, ou para a gente deixar de fazer, mas a gente fica ali meio que enrolando, e a gente não faz. E aí não virá um outro passo, não virá uma outra direção. Como a gente quer uma direção se a gente não obedeceu nem a primeira coisa? Se a gente ainda não andou nem o primeiro passo, Deus não vai falar sobre o segundo. Tá dando para entender? E aí o que aconteceu? Nós decidimos que nós íamos dar o carro, só que passou uma semana e o carro ainda estava com a gente. Ah, nós vamos dar, mas o carro ainda estava com a gente.
E aí, numa manhã, o Senhor falou comigo novamente. E aí Ele falou mais forte: como vocês vão colher o que vocês não plantaram? E naquela manhã eu entendi que Deus mesmo queria nos dar um carro, que Deus mesmo estava preparando um carro para a gente, mas que nós não colheríamos sem plantar antes. É como se houvesse uma urgência para que a gente colhesse aquilo. E por isso Ele perguntou: como vocês vão colher o que vocês não plantaram? E aí, naquela manhã mesmo, nós pegamos o documento do carro, as chaves do carro e oramos juntos lá em casa e falamos: Pai, nós te constituímos como testemunha que no dia de hoje nós temos a semente de um carro plantada na terra. E aí fomos na casa do meu irmão, falamos para ele o que aconteceu, ele ficou atônito, entregamos para ele, sabe? E aí nós experimentamos aquilo que a palavra de Deus diz, que mais alegria tem aquele que dá do que aquele que recebe. Gente, é uma coisa louca, porque a gente ia ficar a pé, a gente ia ficar andando de ônibus, cruzando a cidade para lá e para cá, mas a gente estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Só Deus pode explicar um negócio desse, sabe? Porque obedecer a Deus vai produzir isso dentro da gente, vai produzir alegria, vai produzir paz por dentro. Pode até não ter paz por fora, as pessoas podem até pensar que você está doido, pode ter até guerra, burburinho por fora, mas por dentro você está tão em paz, você está tão feliz, você está tão alegre, sabe? É a direção de Deus, é Deus te guiando. E aí entregamos, felizes da vida, a pé, felizes da vida. Nós ficamos sem carro 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Neste período de 1 ano e meio, Deus foi tão fiel, de pessoas deixando o carro com a gente para poder viajar. Tinha um irmão na nossa igreja que ali era Deus purinho, porque uma coisa é você dar carona para alguém. Quando você diz: eu te dou uma carona, é porque você e aquela pessoa estão indo na mesma direção, concordam comigo? Então eu vou lhe dar uma carona. Mas o caso desse irmão não era assim. Nós morávamos aqui no Santos Dumont, ele morava no Médici, e nós congregávamos lá no Grajiru. Então ele literalmente, ele fazia questão de nos pegar no Grajiru, nos trazer para o Santos Dumont, e depois ele cruzava a cidade toda de novo e ia para o Médici, para a casa dele. Às vezes a gente saía assim rapidinho da igreja, a gente ia para o ponto do ônibus, pois olha ele atrás da gente no ponto do ônibus: eu vou levar vocês em casa. Deus cuidando da gente, Deus cuidando da gente. Sabe, às vezes você acha que não tem nada acontecendo, mas está acontecendo. Ninguém obedece a Deus, queridos, e fica no prejuízo, não. Amém? E aí eu me lembro que teve, eu não lembro se foi um evento, se foi o aniversário de uma outra igreja, e nós fomos para esta igreja para visitar, para estar com esses irmãos. E a irmã que estava na porta, ela estava recebendo as pessoas que iam chegando, e ela nos viu atravessando ali a Hermes Fontes. E quando nós estávamos atravessando a pista, e ela olhando para a gente, o Lucas era pequeno ainda, aí Deus falou com ela. E sabe o que Deus falou com ela? Compra um carro e dá para eles.
Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Naquela época eu jamais poderia imaginar que Deus poderia falar com alguém para comprar um carro para dar para a gente. Pois Deus estava falando com uma pessoa: compra um carro e dá para eles. Que uma coisa é você ter um carro e Deus diz dê, e outra é não, compre um e dê para eles. E naquela época nós tínhamos um programa no rádio que ia ao ar toda terça, toda quinta, e esta irmã, ela nos ajudava a manter o programa no ar. E teve um dia que ela ligou para mim e disse: Zu, quando terminar o programa, dê um pulinho aqui em casa. Mas o programa já acabava 10 horas da noite, gente. Eu disse: mas já acaba tarde. Não, mas vem tomar um cafezinho aqui, vai ser rapidinho. Como era perto, eu disse: tá bom. Aí nós fomos. Aí tomamos um café e tal. Aí disse: olha, a gente já tem que ir. Não, tá bom, tá certo. Estava ela, o marido em casa. E aí eu vi quando eles se a gente vai com vocês. E eu vi quando ela apertou o botão G, que era o botão de garagem. Só que na minha cabeça eu pensei o quê? Ai meu Deus, eles vão querer levar a gente em casa, né? Aí eu disse: não precisa levar a gente em casa não, tem ônibus aqui na porta, a gente chega em casa rapidinho. Ela: fique tranquila. Aí: eu só quero acompanhar vocês, fique tranquilo que eu não vou levar vocês em casa não. Mas ela apertou o botão de garagem. Eu disse: ai meu Deus, vai levar a gente em casa. Ai. Aí lá vai a gente caminhando na garagem, tô do prédio, Aí eu vi lá no canto um carro com lação de fita assim. Aí na minha cabeça eu disse: olha, algum morador aí ganhou um presentão, né? Ai, Jesus. O que o olho não viu, o que a mente não pensou, Deus faz infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar, infinitamente mais. E aí, de repente eles param perto desse carro com uma caixinha na mão, né, Eli? Uma caixinha pequenininha, e entregou para o Eli. Quando ele abriu a chave do carro, e foi naquele momento que a ficha caiu, que aquele carro com aquele lação era nosso. Sabe, queridos, Deus, Ele ama nos surpreender. E sempre quando Ele nos pede para fazer algo, nunca é para o nosso prejuízo, é sempre para o nosso bem. Ele é um Deus bom. Ele está pronto para falar com a gente. Ele está pronto para nos guiar. Ele está pronto para nos mostrar o caminho. Ele está pronto para nos ajudar nas nossas decisões, nas direções que nós devemos tomar. Nós só precisamos considerá-lo, considerar a presença dEle, buscá-lo em primeiro lugar. Amém? Porque, queridos, a gente, com relação ao dia de amanhã, a gente é cego. Com relação ao que está no coração de outra pessoa, a gente também é cego. Quantas pessoas que chegam perto da gente, fazem propostas, vêm com um sorriso maravilhoso, parece que é a última oportunidade da nossa vida, e na verdade aquilo é só um buraco. Mas tem alguém que está conosco, que conhece tudo e todos. E se nós não formos apressados em tomarmos as nossas decisões, aliás, queridos, nunca devemos tomar decisão debaixo de pressão. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos guiados por pressão.
Amém? Pressão fala, pressão aperta, mas quem nos guia é Deus. Amém? Deus está pronto para nos livrar também. Eu trouxe duas fotos que eu quero mostrar para vocês. Nós temos um ponto, só um pouquinho, não coloca ainda não, só um pouquinho. Nós temos um ponto de pregação da nossa igreja lá em Pirambu. E há mais ou menos um mês atrás, o dirigente de lá, que é o nosso irmão Marcos, eles já estavam se arrumando para o culto que eles iam fazer, e ele estava dentro de uma sala, e dentro dele o Senhor começou a falar com ele e disse: vá lá para fora, vá lá para fora, vá lá para fora. E ele, assim, a cabeça pensando, né? Eu já estou com tudo arrumado aqui, mas aquela urgência dentro dele, vá lá para fora. Interessante, queridos, que com Deus, eu gosto de uma frase que o Eli sempre diz: o caminho com Deus nunca será pelo elevador, é sempre pela escada. Deus nunca vai te dizer tudo de uma vez. Primeiro Deus falou com ele: vá lá para fora, mas não disse o que era para fazer. Ou seja, Ele só te fala o segundo passo depois que você obedece o primeiro. E aí o Senhor falando com ele: vá lá para fora, vá lá para fora. Aí ele foi, chegou lá fora, ficou olhando para os irmãos, e lá tem uma calçada com um portão, onde todo mundo fica ali antes de começar o culto. Fica um monte de criança brincando, os diáconos ficam ali recebendo o povo. E aí, de repente, dentro dele aquela urgência: bote todo mundo para dentro. Bote todo mundo para dentro. E aí ele começou a tanger o povo: bora, gente, vamos entrando. E foi tangendo o povo e tirando o povo da calçada. Vamos entrando. Pronto. Agora deixa eu mostrar uma foto para vocês. Aquela primeira. Volta para a primeira. Tá dando para entender? Vocês estão entendendo essa foto? A placa da igreja caiu. A corrosão. E caiu aonde, gente? A próxima. Olha para isso. Imagina isso caindo na cabeça de uma criança. E criança lá é o que não falta. Aliás, o trabalho lá começou com as crianças. É assim de criança lá. Nosso irmão Marcos não sabia que a placa ia cair, mas o Espírito Santo sabia. Vocês estão entendendo, gente? Que o Espírito Santo, ele está pronto para nos guiar, para nos livrar, para fazer a gente escolher o melhor, para de repente fazer a gente esperar, ou fazer a gente avançar. Corre, meu filho, ou então não, fique paradinho aí. Mas o quanto nós estamos dispostos e prontos para obedecer. Eu quero ler um último texto com vocês. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Versículos 13 e 14. Mateus capítulo 2. Versículos 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar.
Deus estava falando com José, o pai de Jesus, e dando instruções a ele, que ele deveria pegar Maria, pegar Jesus, e eles deveriam fugir para o Egito, porque havia perigo para eles permanecerem ali, porque Herodes ia tentar tirar a vida de Jesus. Agora, gente, eu acho lindo o versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Não era mais cômodo José? Eu acredito que aqui a Bíblia diz que Deus falou com José através de um anjo em sonho. Então ele estava dormindo, certo? Era de noite, ele estava dormindo. Não era muito, tive um sonho, Deus falou comigo, sabe? Que é pra gente, ir para o Egito. Sabe que a maioria de nós esperaria o dia amanhecer para fazer as malas, almoçar, tomar um café? Não, acho que dá tempo de fazer um almoço. Mas eu vejo aqui um José tão rápido para obedecer. Deus falou comigo de noite, é para eu fugir, pois vai ser agora mesmo. Ainda de noite ele pegou o menino, pegou Maria e pegou o beco e foi-se embora para o Egito. E foi um instrumento de Deus para guardar Jesus. José não foi o pai biológico de Jesus, mas José foi o homem que Deus escolheu para ser o pai de Jesus. Que pai, sendo guiado por Deus, pronto para obedecer, guardou a vida do filho dele. Talvez no dia seguinte de manhã já fosse tarde. Sabe, queridos, muitas vezes Deus vai nos livrar de perigos e de coisas terríveis acontecerem, se nós formos rápidos para obedecer. Amém? Às vezes é só aquela impressão, desce aqui, não vai ali, e a gente tem que considerar essas coisas, porque Deus está pronto para nos guiar e para nos livrar. Amém? Então, para pensar nisso. Houve um tempo em que Deus se manifestava para o seu povo através de uma nuvem, mas hoje Ele habita em nós. Ele está conosco, e tudo o que nós precisamos é considerar a presença dEle na nossa vida, é passarmos a ter tempo com Ele, falarmos com Ele, e Ele vai começar a falar com a gente. E fique pronto para o que Ele vai dizer para você. Amém? E quando Ele começar a falar com você, não tenha medo, porque os planos dEle são para o teu bem. Amém?